A porta da casa familiar em Coimbra bateu com tanta força que o eco ressoou pelas escadas antigas como um trovão preso. Tiago Almeida, aos 18 anos, ficou parado no hall, o coração aos saltos, enquanto o pai, António, o encarava com olhos flamejantes. Fora da minha casa. Não és mais meu filho. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas, e Tiago sentiu o mundo desabar. Naquela noite chuvosa de outono, ele confessara a orientação sexual, esperando compreensão, mas encontrou apenas rejeição visceral. Tiago crescera naquela casa senhorial no centro de Coimbra, rodeada de oliveiras e memórias de uma família unida. Filho mais novo de António, um empresário conservador dono de vinhas no Douro, e de Maria, uma mulher doce mas submissa, Tiago sempre fora o sensível, o que preferia livros a caçadas, arte a negócios rudes. O irmão mais velho, Pedro, forte e ambicioso, era o orgulho do pai, o herdeiro natural. Havia ainda a irmã, Sofia, a mediadora, que via tudo com olhos preocupados. Naquele momento fatídico, Maria chorava no canto da sala, as mãos tremendo sobre o rosário. António, por favor. É nosso filho. Mas o patriarca não cedeu. Um homem como ele mancha o nome da família. Não tolero isso debaixo do meu teto. Tiago, com a mala às pressas enchida, saiu para a rua molhada, o coração partido em 1000 pedaços. Prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria, que construiria uma vida longe daquela dor. Anos passaram como folhas ao vento. Tiago mudou-se para Lisboa, onde a cidade pulsante o acolheu como um abraço inesperado. Estudou Direito na universidade, impulsionado por uma raiva silenciosa, uma necessidade de provar valor. Trabalhou noites inteiras em cafés barulhentos, pagando as propinas com bolsas e empregos precários. Encontrou amigos na comunidade LGBT, pessoas que entendiam a solidão de ser diferente numa sociedade ainda marcada por preconceitos velados. Foi em Lisboa que conheceu Miguel. Num evento de ativismo pelos direitos LGBT, num auditório lotado no Chiado, os olhares cruzaram-se. Miguel, jornalista de Porto, alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que iluminava salas inteiras, aproximou-se dele após a palestra. Gostei do que disseste sobre justiça familiar, murmurou, estendendo a mão. Tiago sentiu um calor subir pelo peito, algo novo, puro. Começaram a namorar devagar, com passeios pelo Tejo ao pôr do sol, conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel viera de uma família mais aberta, mas carregava as suas cicatrizes, um ex-namorado que o traíra, deixando-o cauteloso. Com Tiago, porém, encontrou refúgio. Moravam num apartamento pequeno em Alfama, com vista para os telhados vermelhos, onde cozinhavam juntos pastéis de nata e planeavam um futuro. Tiago tornara-se advogado brilhante, especializado em direitos humanos, defendendo casos de discriminação. A carreira florescia, mas o vazio familiar persistia como uma ferida aberta. Pedro, entretanto, casara com Ana, uma mulher de família abastada, e assumira os negócios do pai. Tiveram 2 filhos, e a vida parecia perfeita. Sofia, casada com um professor, tentava manter laços, enviando mensagens esporádicas a Tiago, mas ele respondia friamente. António envelhecera, orgulhoso do império vinícola, mas secretamente atormentado pela ausência do filho mais novo. Um dia, uma carta chegou ao escritório de Tiago em Lisboa. Era do notário de Coimbra. António falecera subitamente de um ataque cardíaco. O testamento deixava tudo a Pedro, as vinhas, a casa, as contas bancárias. Tiago fora deserdado explicitamente, com palavras duras, por ter abandonado a família e vivido em pecado. O choque foi imenso. Não pelo dinheiro, Tiago construíra a sua independência, mas pela crueldade final daquele gesto. Miguel abraçou-o naquela noite, enquanto Tiago chorava em silêncio. Não podes deixar isso passar. Luta por justiça. Tiago sabia que a lei portuguesa protegia herdeiros forçados, filhos tinham direito a uma legítima, independentemente do testamento. António tentara contornar isso, influenciado por preconceitos arraigados. Tiago decidiu contestar. Não por ganância, mas para confrontar o passado, para provar que o amor não era pecado. Preparou o processo com meticulosidade, reunindo provas da rejeição, testemunhas da família. Sofia ligou, voz trêmula, Tiago, por favor, não faças isso. Vai destruir tudo. Mas ele respondeu firme, a destruição começou há anos, mana. Pedro, furioso,
contratou advogados caros. A família dividia-se novamente. Enquanto isso, a relação com Miguel aprofundava-se. Enfrentavam juntos o stress, com noites de conversa até alta madrugada, mãos entrelaçadas. Miguel escrevia artigos sobre o caso, anonimamente, destacando a hipocrisia familiar em nome da tradição. Lisboa, com a sua vibração progressista, contrastava com o conservadorismo de Coimbra. O julgamento aproximava-se, e Tiago sentia o peso do confronto iminente. Anos de dor acumulada emergiriam no tribunal. Seria o fim de uma ferida ou o início de uma reconciliação improvável? O tribunal de Coimbra estava cheio naquela manhã de primavera, o ar carregado de tensão palpável. Tiago entrou de fato impecável, o coração batendo forte contra o peito. Miguel esperava do lado de fora, não podendo entrar como testemunha potencial, mas o seu olhar de encorajamento foi o suficiente para Tiago respirar fundo. Pedro já lá estava, ao lado da mãe, Maria, envelhecida e cabisbaixa. Sofia sentara-se entre eles, tentando manter a compostura. O juiz, um homem de meia-idade com expressão neutra, abriu a sessão. Tiago, como advogado de si próprio, apresentou o caso, contestação ao testamento por violação da legítima. Meu pai tentou deserdar-me por motivos discriminatórios, baseados na minha orientação sexual, o que contraria não só a lei sucessória como os princípios constitucionais de igualdade. Pedro, representado por um advogado agressivo, contra-argumentou: o testamento reflete a vontade livre do falecido. Tiago abandonou a família voluntariamente. As palavras doeram, mas Tiago rebateu com documentos, cartas antigas, testemunhos de amigos que viram a expulsão. Maria chorou baixinho quando Tiago leu uma carta dela, escrita anos antes, implorando perdão ao filho. No intervalo, Sofia aproximou-se dele no corredor. Tiago, para com isto. O pai sofreu muito com a tua ausência. Ele olhou-a nos olhos, voz firme mas emocionada: sofreu. Ele expulsou-me por ser quem sou. Nunca ligou, nunca perguntou se eu estava vivo. Sofia baixou a cabeça, lágrimas caindo. Pela primeira vez, admitiu, eu sabia que ele se arrependia, no fim. Mas o orgulho. A sessão prosseguiu com testemunhas. Um antigo empregado da casa confirmou a noite da expulsão. Miguel, chamado finalmente, depôs sobre a vida de Tiago, ele construiu tudo sozinho, apesar da dor. É um homem honrado, que ama profundamente. Pedro interrompeu, irritado, isso não tem nada a ver com herança. Mas tinha. Tiago argumentou que a deserdagem era punição por uma vida em pecado, citando frases do testamento. O juiz franzia o sobrolho, anotando. No fim do dia, Tiago saiu exausto, mas Miguel esperava com um abraço apertado. Foste brilhante, amor. Jantaram num restaurante tranquilo à beira do Mondego, falando de futuro. Miguel revelara recentemente um segredo: queria adotar uma criança, formar família. Tiago hesitava, marcado pelo passado, mas o amor deles era uma âncora. Dias depois, uma surpresa: Maria pediu para se encontrar com Tiago em privado, num café antigo de Coimbra. Tremendo, confessou, o teu pai mudou, nos últimos anos. Via notícias tuas nos jornais, orgulhava-se em silêncio do advogado que te tornaste. Mas nunca admitiu. Entregou-lhe uma carta antiga, nunca enviada, onde António pedia desculpas. Tiago leu, lágrimas escorrendo. Porque não enviou? Maria suspirou, medo de perder o controlo. O processo arrastava-se, com apelos e contra-apelos. Pedro tornava-se cada vez mais hostil, acusando Tiago de vingança. Numa chamada furiosa: queres destruir a família por egoísmo? Tiago respondeu calmo: não, Pedro. Quero justiça. E talvez cura. Entretanto, em Lisboa, a vida seguia. Tiago defendia outros casos LGBT, ajudando jovens rejeitados como ele fora. Miguel publicava um livro sobre histórias de resiliência, dedicando-o a Tiago. A relação fortalecia-se nas adversidades, com momentos de intimidade emocional profunda, conversas até amanhecer, passeios de mão dada pelo bairro alto. Uma reviravolta: o advogado de Pedro propôs acordo. Metade da legítima para Tiago, em troca de desistência pública. Tiago recusou. Não é sobre dinheiro. É sobre reconhecer o erro.
Sofia mediava, revelando que Pedro enfrentava problemas financeiros nos negócios, dívidas escondidas. O império do pai não era tão sólido. O julgamento final aproximava-se, e Tiago preparava o discurso de encerramento. Sabia que, independentemente do verdito, mudara para sempre as dinâmicas familiares. A sala do tribunal parecia mais pequena naquela sessão decisiva, o ar denso com expectativa. Tiago levantou-se para o legado final, voz firme apesar da emoção. Este caso não é apenas sobre herança material. É sobre o legado emocional que um pai deixa aos filhos. O meu foi rejeição por ser gay, tentativa de apagar a minha existência do nome familiar. Mas a lei protege a legítima porque reconhece que filhos não se deserdam por amor diferente. Pedro, pálido, ouvia em silêncio. Maria segurava a mão de Sofia, olhos fixos no filho perdido. O juiz escutava atentamente enquanto Tiago citava jurisprudência recente sobre discriminação em sucessões. Após horas, o verdito, o testamento era parcialmente inválido. Tiago recebia a legítima, 2/3 da parte disponível, reconhecendo violação de direitos fundamentais. Pedro apelaria, mas o dano estava feito. Fora do tribunal, jornalistas aguardavam. Miguel abraçou Tiago, beijando-o na testa sob flashes. Venceste, meu amor. Mas a vitória era agridoce. Pedro aproximou-se, furioso, destruíste-nos. Tiago respondeu sereno, não, irmão. O pai começou isso. Eu só exigi reconhecimento. Naquela noite, em Coimbra, Maria convidou Tiago para a casa familiar pela primeira vez em anos. A mesa posta como antigamente, mas o silêncio pesado. Pedro recusara vir. Maria mostrou o quarto de Tiago, intacto, livros, pôsteres de juventude. Ele não deixou tocar em nada. Tiago tocou na cama, memórias inundando-o. Sofia confessou, Pedro tem medo de perder tudo. As vinhas estão endividadas. Tiago, surpreendido, ofereceu ajuda, posso rever as contas. Sou advogado, afinal. Uma trégua frágil nasceu. De volta a Lisboa, Tiago e Miguel celebraram com amigos. Mas uma sombra, Miguel recebera proposta de trabalho no estrangeiro, em Bruxelas, como correspondente. Queres vir comigo? Perguntou, hesitante. Tiago amava Lisboa, a carreira. Preciso de tempo. O confronto familiar abria feridas antigas. Tiago visitava Coimbra mais, ajudando nos negócios. Pedro resistia, mas a mãe insistia. Numa noite nas vinhas do Douro, sob estrelas brilhantes, Pedro desabafou. Tive medo que o pai preferisse ti, mesmo ausente. Tiago riu amargo. Ele rejeitou-me por ser gay. Pedro baixou os olhos. Eu sei. Fui cúmplice no silêncio. Uma amizade com Miguel aprofundava-se em planos. Decidiram ficar em Portugal, adotar no futuro. Tiago fundava a Associação para Jovens LGBT Rejeitados, inspirado na própria história. Mas um twist, descobriu que António deixara carta secreta no notário, reconhecendo o erro, pedindo que Tiago recebesse parte igual. Pedro escondera-a para evitar divisão maior. Confrontado, Pedro admitiu, tive medo de perder o controle, como o pai. Lágrimas, abraço ao cardo entre irmãos. A reconciliação começava devagar, com jantares familiares tensos mas esperançosos. Os meses seguintes foram de transformação lenta, como o vinho amadurecendo nas adegas do Douro. Tiago dividia tempo entre Lisboa e Coimbra, ajudando a reestruturar os negócios familiares. Pedro, relutante no início, aceitava conselhos, vendo resultados, dívidas renegociadas, novas exportações. Maria florescia com o filho de volta, cozinhando pratos favoritos, contando histórias de infância. Sempre soube que eras especial, confessava, olhos úmidos. Sofia organizava encontros, os netos correndo pelo jardim, chamando Tiago, tio. Com Miguel, a vida em Lisboa era refúgio de paz. Passeios pelo Parque das Nações, planos de viagem a Sintra. Miguel escrevia sobre o caso, tornando-o símbolo de luta contra preconceitos familiares. A tua história inspira tantos, dizia, orgulhoso. Mas conflitos persistiam. Pedro, ainda ferido, discutia, mudaste tudo por vingança. Tiago negava, mudei para curar. Uma noite explosiva, Pedro revelou inveja antiga, Tiago sempre fora o inteligente, o
o sensível que o pai secretamente admirava. Ele comparava-me a ti, mesmo ausente. Tiago, chocado, confrontou memórias. A rejeição fora máscara para medo de vulnerabilidade. António, homem da velha guarda, temera-o diferente. Uma surpresa, Tiago recebeu convite para palestra em Porto sobre direitos LGBT em famílias. Miguel acompanhou, e lá encontraram ativistas, histórias semelhantes. Inspirado, Tiago expandia a associação, abrindo centro de apoio em Coimbra. Relação com Pedro melhorava em momentos inesperados, vindima juntos, conversas sobre vida. Pedro confessou: Ana e eu pensamos em adotar também. Um laço novo. Mas tensão, recurso de Pedro ao Tribunal Superior. Tiago preparava defesa, stress voltando. Miguel apoiava incondicionalmente, mas questionava: vale a pena mais luta? Tiago: sim, por princípio. No Douro, durante colheita, família reunida. Pedro pediu desculpas formais: fui injusto. Bem-vindo de volta. Abraço emocional, lágrimas. Tiago e Miguel decidiram casar civilmente, convite estendido à família. O casamento realizou-se numa quinta no Alentejo, sob sol radiante, oliveiras centenárias testemunhas. Tiago e Miguel, de fatos claros, trocaram votos emocionados, promessas de amor eterno, superação de adversidades. Família presente, Maria chorando de alegria, Sofia madrinha, Pedro padrinho relutante mas presente. Pedro discursou: aprendi com o meu irmão que amor não tem formas erradas. Aplausos, reconciliação selada. Após lua de mel em Cascais, voltaram à rotina fortalecidos. Tiago ganhava recurso, herança dividida justamente, mas doava parte para a associação. Centro em Coimbra abria, ajudando jovens rejeitados. Um rapaz, como Tiago outrora, chegava chorando, expulso por ser gay. Tiago abraçava-o: aqui és família. Pedro e Ana adotavam criança, inspirados. Família expandia-se, preconceitos dissolvendo-se. Mas alto drama, doença súbita de Maria. Hospital, família unida à cabeceira. Últimas palavras a Tiago: perdoa o teu pai. Ele amava-te. Morte pacífica, dor coletiva. Funeral reuniu todos, luto partilhado curando feridas finais. Tiago e Miguel iniciavam processo de adoção, sonho realizado. Anos depois, a família Almeida era diferente, unida por laços escolhidos, não impostos. Vinhas prosperavam sob gestão partilhada de Tiago e Pedro. Crianças corriam pela casa de Coimbra, filhos de Pedro, adotado por ele, e o filho adotivo de Tiago e Miguel, um menino alegre chamado António, em homenagem reconciliada. Tiago, advogado respeitado, defendia causas LGBT nacionalmente. Miguel publicava best-sellers sobre a jornada deles. A associação crescia, salvando vidas. Numa tarde no Douro, família reunida para vindima anual. Pedro ergueu o copo, ao irmão que nos ensinou perdão. Tiago sorriu, mão em Miguel, e ao amor que vence tudo. Olhares trocados, risos, memórias de dor transformadas em força. Tiago refletia: da rejeição nasceu resiliência, do confronto, redenção. A vida, como o vinho português, amadurecera rica, profunda, cheia de sabores inesperados. Amor, em todas as formas, triunfara sobre preconceito.